A gente volta a falar agora sobre política e sobre governabilidade do presidente eleito Jair Bolsonaro. Pois é, depois de anunciar o economista Paulo Guedes para o Ministério da Fazenda, o deputado federal Onyx Lorenzoni, do Democratas, para a Casa Civil, e o general Augusto Heleno para a Defesa, ontem o presidente eleito divulgou o nome do tenente-coronel e astronauta Marcos Pontes para o Ministério da Ciência e Tecnologia. Com exceção do deputado Onyx Lorenzoni, que é do Democratas, e do Paulo Guedes para a Economia, os demais não são ligados a partidos políticos, são, aliás, militares. Jair Bolsonaro venceu a eleição sem uma aliança partidária de vários partidos e promete compor o seu governo, como vem sendo realizado, não por indicações partidárias e apenas por nomes técnicos de sua escolha. A postura tomada pelo presidente eleito é inovadora e rompe com a formação dos governos anteriores que até então vinham sendo compostos a partir de indicações dos partidos políticos ligados à coligação vencedora ou dos que se alinharam ao governo após as eleições para indicarem nomes. Segundo o professor da Universidade Paranaense Eiji Tanaka, especialista em História Contemporânea e História do Brasil, Desenvolvimento Econômico, Indústria Cultural e Teoria Política, as escolhas de Jair Bolsonaro não indicam uma militarização do governo. Ele afirma que também não vê problemas de governabilidade por conta disso, já que o presidente terá, em tese, maioria no Congresso Nacional. A fragmentação partidária, né, no Congresso, ela só aumentou ao longo das eleições. Essa governabilidade para o Bolsonaro vai depender muito da maneira como ele vai estabelecer os projetos, estabelecer uma agenda para o país, uma agenda de reformas, uma agenda para a votação de projetos e também, aí sim, né, uma indicação de nomes que, mesmo sendo técnicos, né, ou seja, mesmo sendo especialistas em suas áreas, tenham uma vinculação política com alguns setores da sociedade. Não precisa ser obrigatoriamente partidária, mas, por exemplo, né, a Confederação Nacional da Agricultura, por exemplo, né, a CNA, que é muito poderosa, a própria Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Então, existem agremiações, existem associações que indiretamente também estão relacionadas aos mais variados partidos políticos, né? Então, se for possível, né, se for viável essa composição, né, então a governabilidade se estabelece de uma forma relativamente rápida. O Congresso, né, de certa forma, ele não quer confronto. Aqueles que querem se aliar desejam realmente também algum tipo de benefício, né? Isso é natural na política. O senhor acha que ele vai ceder nesse aspecto, então? Ceder, né, não posso, né, se ele vai ceder ou não, mas tentar estabelecer pelo menos um nível diferente, né? Não esse toma lá, dá cá, escancarado, né? Essa coisa aberta mesmo, até essa coisa meio escandalosa até, né? Que é a relação que o Congresso se acostumou a manter com o Poder Executivo, né? Talvez, né? Essa é a ideia do Bolsonaro e dos seus assessores, né? De estabelecer um outro tipo de compromisso, né? Um compromisso mais institucional do que necessariamente político-partidário. É difícil, é muito difícil, né? Mas foi com essa mensagem que ele acabou sendo eleito. Ele representa para as pessoas que votaram, a mensagem que fica é de que ele é alguém da transformação. Então, se ele não conseguir fazer essas reformas e mudar esse discurso, mudar a forma, ele vai perder a autenticidade, ou seja, legitimidade do governo. E aí é perigoso ter uma outra instabilidade diferente no país. O senhor acha que, por exemplo, nós temos aí agora a indicação dos ministros. E o que a gente observa, pelo menos por enquanto, é que há alguns nomes técnicos, mas muitos deles ligados à área dos militares, né, sendo indicados como ministros. O senhor acha que essa composição de governo já pode indicar mais ou menos para que caminho ele deve seguir, fazer esse governo? É lógico que o primeiro apoio, né, civil, vamos dizer assim, é da base partidária dele, né?
daquelas pessoas que estiveram próximas ao longo dos últimos anos e principalmente durante a campanha, né? Então o Onyx Lorenzoni, né, que de certa forma tem sido o interlocutor mais frequente do Bolsonaro, é deputado federal, tem um bom trânsito no Congresso, né? Ou seja, é alguém que pode fazer lá aquele diálogo, né, necessário com o Congresso Nacional. A questão dos militares, por mais que muitas vezes, né, em alguns momentos aí a gente fala de militares, sempre tem um viés assim negativo em relação aos militares, mas os militares, né, eles também têm uma formação técnica, uma formação superior, né, de muita qualidade, né? Nós temos institutos militares, né, de engenharia, por exemplo, que né, são assim escolas de ponta. Então nós temos militares muito bem qualificados. A questão é justamente, primeiro, esse certo ranço que muitas vezes, né, as pessoas guardam quando se fala em militares. Mas em segundo lugar também, acredito, né, que é aquela coisa, a pessoa não está assumindo um cargo porque é militar. Ele é um engenheiro militar, mas o fato de ele ser militar ou não, né, talvez não seja o que o credencie para assumir determinados postos. Não indica uma militarização do governo. Não, então. Não indica uma militarização do governo. Assim como ter, no caso, assim, se fala tanto, né, nessa questão assim, de distribuição de ministérios, né, por regiões, setores, etc. Mas muitas vezes, né, um ministro, vou imaginar, um ministro paranaense, não quer dizer que o Paraná ou a região sul esteja tão representada assim, né? Além do economista Paulo Guedes para o Ministério da Fazenda, o deputado Onyx Lorenzoni para a Casa Civil e o general Augusto Heleno para a Defesa e o tenente-coronel ontem anunciado, Marcos Pontes, para o Ministério da Ciência, o presidente também convidou o juiz Sérgio Moro para o Ministério da Justiça. Outros nomes ainda dos ministérios deverão ser anunciados nesta quinta-feira.